Tribunal de Contas do Estado foi o primeiro órgão de controle do país a identificar indícios de fraudes da empresa que estava em processo de contratação das vacinas com a Prefeitura de Porto Velho. Desde o início da pandemia, o TCE definiu como prioridade as fiscalizações e as contratações relacionadas à Covid-19. E até o momento já atuaram fiscalizando cerca de 300 milhões de reais de contratos de aquisições da saúde estadual e municipal. O Tribunal de Contas tem feito isso com bastante cautela, de modo a assegurar a regularidade da aplicação desses recursos, mas também de modo a evitar que haja o desatendimento da população. Então, só quando nós percebemos situações de extrema gravidade, de elevadíssimo risco de prejuízo público, é que o Tribunal de Contas tem feito intervenções para interditar a tramitação dos procedimentos administrativos. O conselheiro-presidente Paulo Cury destaca que desde o início, quando o órgão percebeu que havia interesse do Estado e de alguns municípios de adquirir vacinas, foi deflagrada uma inspeção para acompanhar a execução dos procedimentos de contratação. A primeira empresa que se apresentou aqui no Estado para fornecer vacinas, essa que foi objeto da operação, ela foi objeto de um levantamento da nossa parte, pelo nosso pessoal de inteligência, que identificou ainda no início de março, talvez nós tenhamos sido uma das primeiras, se não a primeira instituição de controle do Brasil, que detectou indícios de possíveis fraudes relacionadas a essa empresa. Após as suspeitas levantadas, o presidente destaca que todos os indícios foram compartilhados com os órgãos de controle do Estado. Quando o município anunciou que compraria vacinas, nós, no mesmo dia, convidamos os secretários municipais, a controladora-geral do município, o procurador-geral do município, para uma reunião para compartilhar esses elementos, para adverti-los de que essa situação era de elevado risco. Inclusive, a Secretaria-Geral de Controle Externo compartilhou com a Controladora-Geral do município este relatório de inteligência que apontava esses indícios de problemas em relação a essa empresa. Após informar os gestores municipais, o TCE requisitou documentos do procedimento de contratação. Mais reuniões aconteceram e informações novas foram chegando de riscos elevados de prejuízo. O presidente destaca que até sexta-feira será emitido um relatório técnico referente à aquisição para verificar se as cautelas que precisariam ser apresentadas foram implementadas. O Tribunal de Contas não tem todos os elementos à sua disposição para aprofundar a fiscalização. Nós não realizamos quebra de sigilo fiscal, bancário, não fazemos interceptação telefônica, escuta ambiental, etc. São todas ações que estão sob reserva de jurisdição, dependem de provocação da polícia, do Ministério Público. O Tribunal de Contas não tem condição de fazer isso para colher elementos com mais contundência relativamente à situação dessa empresa. Os elementos que colheu já eram elementos indicativos de que havia problema para justificar um acautelamento, mas não ainda uma suspensão imediata do procedimento em curso. O próximo passo do TCE é fazer uma análise crítica do documento que chegou há poucos dias. E o cuidado é para que não seja feito nenhum desvio do dinheiro que ainda se encontra na conta bancária da Prefeitura, ou que os gestores façam qualquer desembolso sem que estejam com as vacinas autênticas em mãos. O presidente reforça que tudo será avaliado, a possível suspensão do procedimento e até a determinação para que seja reincidido o eventual contrato. O que eu posso dizer é que o relatório técnico de amanhã deve trazer mais detalhes e esclarecer os pontos que ainda podem estar obscuros sobre essa questão, inclusive no que toca às irregularidades que o Tribunal de Contas está apurando sobre essa aquisição. Olha, tá aí a demonstração perfeita, eloquente, que contradiz prefeitos e governadores que já passaram pelos palácios governamentais desse estado, desse país, quando eles fazem beicinho no momento em que o Tribunal de Contas entra para fazer uma fiscalização, quando o Tribunal de Contas alerta, recomenda, e aí a primeira frase é essa: então venha governar no meu lugar, assuma a minha cadeira, ou então vá concorrer a um cargo eletivo. É a primeira coisa que se ouve. Mas está aí.
Tribunal de Contas, mesmo não tendo o poder efetivo de polícia, de investigação, como disse o presidente Paulo Cury, de pedir bloqueio de contas, enfim, de agir como o Ministério Público age, por exemplo, age mais superficialmente, mas mesmo assim, nas análises superficiais que os competentes técnicos do Tribunal de Contas fizeram, perceberam de que alguma coisa de errado tinha com aquela empresa, que era justamente a informação que eu já tinha desde o princípio também, a partir de pessoas que negociaram com essa empresa e viram, sentiram que boa coisa não era. O que o prefeito disse também, e aí é um outro detalhe importante, porque o presidente Paulo Cury diz: temos ainda que trabalhar e agir, juntamente agora com o MP, com a Polícia Federal, Polícia Civil, para ver qual é o risco que se tem de, em algum momento ainda daqui para frente, a quadrilha se apossar do dinheiro. O prefeito disse que não há risco nenhum e eu tenho que acreditar. Agora, nos comentários do prefeito hoje ao meio-dia, no papo de redação, algo lhe intrigava e me intrigou também. Porque o prefeito dizia que tem uma coisa que não fecha. Esses golpistas, e talvez aí esteja ainda uma esperançazinha do prefeito. Aqui na TV é a esperançazona, mas lá na rádio era uma esperançazinha na entrevista. A esperançazinha de que a coisa ainda possa dar certo, e ele deixou claro isso, embora eu tê-lo contestado, do prefeito, não tem jeito de dar certo ainda. Ele disse, não, mas tem uma chancezinha. Mas o que o intrigava, e me intriga também, é que em nenhum momento os golpistas pediam o dinheiro adiantado. Se é para liberar o dinheiro só quando as vacinas chegarem, qual é a vantagem? Como é que eles vão conseguir o dinheiro tão esperado pelos bandidos, sem entregar a mercadoria? Então, isso intriga o prefeito e a mim também. Isso não está fechando, não está batendo. Quem sabe agora, o Tribunal de Contas, o próprio Ministério Público, a polícia, possa, nas suas investigações, entender o modus operandi deles para saber como é que eles imaginavam se apoderar do dinheiro da Prefeitura de Porto Velho, 22 milhões de reais, sem as vacinas chegarem aqui. Isso é que me intriga e a gente espera, através dos órgãos de fiscalização, uma resposta para isso.